Eu quero deixar um texto para a nossa meditação em Mateus capítulo de número 5, que fala sobre as bem-aventuranças, do versículo 3 ao 12, onde está escrito o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glória a Deus. Esse é um texto maravilhoso que alegra a nossa alma com palavras tão bonitas, faladas, ensinadas pelo maior mestre de todos os tempos. Não foi um homem comum, um homem qualquer, que pronunciou essas bem-aventuranças. O Senhor Jesus, diferente dos escribas e fariseus, ele ensinava com sabedoria, inteligência espiritual, com ousadia e com autoridade. A sua forma de transmitir o conselho de Deus fez toda a diferença. Assim como Deus enviou a Moisés para o povo de Israel, e Moisés criou a legislação para o povo de Deus, a legislação mosaica, com instruções e ensinamentos para que os filhos de Israel vivessem no centro da vontade de Deus. Mas vindo a plenitude dos tempos, diz a Bíblia que Deus enviou seu Filho Jesus para estabelecer uma nova aliança, não uma aliança, um pacto exclusivista, como foi o primeiro pacto com Israel, com uma única nação. A legislação de Cristo, ou a aliança, a nova aliança de Cristo, é com todas as nações do mundo. E quando ele esteve exercendo plenamente o seu ministério aqui na terra, as suas palavras foram impactantes. Eu fico imaginando
diante dos escribas, dos fariseus, das lideranças religiosas dos judeus, o Senhor Jesus falando estas palavras e eles ouvindo, sem entenderem, sem compreenderem que o Senhor Jesus estava estabelecendo um novo tempo para a humanidade. Estes conceitos que nós temos aqui neste texto sagrado, provavelmente nos dias de hoje há uma incompreensão na sociedade, no homem natural, no incrédulo, quanto a alguns destes ensinamentos trazidos pelo Senhor Jesus. Por exemplo, a primeira palavra, bem-aventurados. A Bíblia fala de determinados conceitos sobre bem-aventurados. Já o homem natural, o homem carnal, o homem materialista, o ateu, o homem profano, para ele bem-aventurado é ter riquezas materiais, é ter uma fazenda, ser um latifundiário, é ter uma grande empresa bem-sucedida, é estar na mesa de um bar, é viver ao bel prazer. Ser bem-aventurado para o homem natural é desfrutar de tudo aquilo que o mundo oferece, dando a satisfação às suas concupiscências carnais. Mas não era sobre estes que Cristo Jesus falava neste texto sagrado. Para o mestre amado, ser bem-aventurado era ser bem aceito diante do Pai Celestial, ser aprovado por Deus, viver de acordo com a vontade do soberano Deus de Israel. Isso era ser bem-aventurado na colocação e conceitos ensinados pelo Senhor Jesus. Não é simplesmente ser uma pessoa alegre, porque a pessoa pode ser infeliz, mas viver momentos de alegria na fanfarra da vida, numa mesa de bar, dançando, farrando. Ele sente alegria momentânea, mas a verdadeira bem-aventurança, a verdadeira felicidade da alma, do espírito, somente aqueles que nasceram de novo, somente aqueles que são regenerados pelo poder do Evangelho transformador é que pode desfrutar desta verdadeira felicidade na alma. A prova disso é que você pode estar passando uma luta ou uma dificuldade, mas não ficar abatido, enfrentar o obstáculo que surge, os desafios do dia a dia, de cabeça erguida, animado, com coragem, com disposição, cheio de esperança, confiando de que a luta logo mais vai passar e você vai cantar o hino da vitória. E a primeira colocação feita por Cristo Jesus, ele chama de bem-aventurado aquele que é humilde de espírito. Olha a diferença do conceito cristão para o conceito do mundo. Humilde de espírito, a pessoa simples. Humilde não quer dizer pobre, não, porque tem pobre orgulhoso e tem rico humilde. Sim ou não?
humildade, irmãos, é nós termos como modelo a pessoa bendita de Cristo Jesus, que estava, diz a Bíblia, sempre desde a eternidade passada à destra da majestade celestial, como Deus, e se despojou, se esvaziou, tomou a forma de servo e viveu humildemente aqui no planeta Terra. Andava no meio dos pecadores, comia com os pecadores, andava à procura dos mais humildes, dos sofredores, dos enfermos, dos doentes. Isso é um valor muito grande, principalmente para aquelas pessoas, porque a maioria do povo de Deus são pessoas humildes, são pessoas simples. Você vê que os apóstolos, quem foram eles? Não foram pessoas que habitavam os palácios reais, não, pescadores. Certamente tinha alguém ali que era agricultor, que trabalhava na roça. Veja, a maioria de nós somos pessoas humildes. Aí ele chama esses de bem-aventurado, humilde de espírito, diferente daquele que é prepotente, orgulhoso, pessoas egoístas. Segundo ele diz, bem-aventurados que choram. Irmãos, esta palavra da parte do Senhor Jesus atravessou séculos. Eu fico imaginando, não nos dias de hoje. Eu me lembro que eu era novo convertido, visitando praticamente todas as congregações uma vez no ano em João Pessoa, e eu via muito os irmãos e as irmãs sempre chorando nos cultos. Já era costume em João Pessoa o crente ter um lenço no bolso. Primeiro porque os cultos eram cultos cheios da unção de Deus, do poder de Deus, e diante da unção de Deus e do poder de Deus, todo crente chora. Quando há este contato do divino com o humano, não tem estrutura forte, irmãos. E lá no mundo se diz que homem não chora, não é assim? Mas aqui, quando Deus fala conosco, a primeira coisa que acontece é a lágrima descer dos nossos olhos. Quem é crente há 1 ano, 2 anos, 3 anos, mais anos e não chorou ainda, precisa nascer de novo. Bem-aventurados os que choram. Você sabe a sua luta, as batalhas que você enfrenta. Só você e Deus sabe. Tem momento que não segura. Aleluia. E alguém pode chegar e perguntar: por que você está chorando? Deus sabe por quê. Eu já ouvi alguém dizer que o choro é a fala da alma, é a expressão da angústia e da tristeza da nossa alma, do nosso espírito, do nosso ser interior. É quando nós estamos diante da dificuldade, ou quando estamos sentindo poderosamente a majestosa presença do nosso Deus dentro de cada um de nós. Não tem jeito, choramos também. Bem-aventurados os mansos. Hoje eu estava me lembrando do meu avô Zeca Borrego. Talvez o primo Francisco Miguel chegou a conhecer. Não sei os demais aqui, os mais antigos. Ele era conhecido lá na nossa região como um homem muito manso. Nunca teve uma querela, uma discussão, uma briga com ninguém.
Hoje é difícil encontrar essas pessoas, porque nós estamos vivendo uma geração de pessoas estressadas, do pavio curto, até crente, não aguenta nada. É assim? Mas esse texto nos ensina, é para nos corrigir, para dizer: olha, tem que ser manso, tem que suportar, tem que ser prudente. Antes de responder, aquele que lhe diz uma palavra contrária, pensa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, quantas vezes for necessário, fecha a boca. Antes de revidar aqueles que te perseguem, pensa que o Senhor Jesus, Ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E Ele diz nesse texto que Ele é manso, porque sou manso e humilde de coração. Olha, quando você não encontrar uma saída para uma dificuldade, um problema em si mesmo ou em alguém, olha para Jesus, porque Ele é o modelo ideal, é o exemplo especial na vida de cada um de nós. Tinha poder, irmãos, para destruir todos os seus adversários e inimigos, aqueles que o perseguiam. Mas na calma, na tranquilidade, na mansidão, na suportabilidade. Aleluias. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Isso é difícil. Sabe por quê? Porque muitas vezes você, com a razão, você agindo corretamente, a outra pessoa que está errada é quem está lhe agredindo, é quem está lhe ofendendo, é quem está lhe caluniando, e você sofrer a injustiça. É sobre estes que o Senhor Jesus está falando, os que têm fome e sede de justiça. Ele entrega a Deus, não toma a atitude, não revida, não responde na bucha, como diz aqui no sertão. Deixa que Deus seja a sua justiça. Deus sabe fazer da melhor maneira possível. Ele coloca cada peça no seu devido lugar. Ele é justo e sabe fazer a coisa correta, certa. Nós erramos. Tomamos atitude que não é para tomar, falamos o que não é para falar e pensamos, às vezes, nem o que é para ser pensado. Mas quem tem fome e sede de justiça, ele deixa Deus tomar a devida providência e lhe defender. É Deus quem nos defende. Eu estava dizendo aqui ao companheiro, meu amigo, irmão Vieira, que pelas coisas que eu já passei na igreja, pelos garranchos que surgem, se eu fosse deixar a igreja, já tinha deixado umas 100 vezes ou mais. Aí ele disse: tu tem 2 dedos de couro aqui no espinhaço, né? Tem que suportar as injustiças que vêm, às vezes de pessoas que não esperamos, mas vem, irmãos. E você é bem-aventurado se tiver essa capacidade de saber administrar isso. Não praticar justiça com as suas próprias mãos. Não, deixa Deus resolver. Bem-aventurados os misericordiosos. Será que é fácil? Não é.
Mas é isso que o Senhor Jesus nos ensina: estender uma mão amiga para aqueles que estão precisando de nós, compreender aqueles que estão agindo dentro da ignorância, muitas vezes lhe acusando do que você não merece, lhe julgando de algo que você não praticou e não fez. Não é fácil. Alguém te machucar, alguém te maltratar, e você não revidar mais. No dia que aquela pessoa estiver passando uma dificuldade, você chegar junto. Isso é exercer misericórdia. E o conselho do Senhor Jesus é o melhor que tem. Sabe por quê? Porque se nós plantarmos a misericórdia para com o nosso próximo, nós vamos colher justamente isso. Se planta arroz, vai colher o quê? Se planta abacaxi, vai colher o quê? Abacaxi. Aquilo que se planta é o que se colhe. Se nós plantamos misericórdia, não é que sejamos bonzinhos, não. É a nossa obrigação, como representantes legítimos do reino de Deus, fazer esta boa plantação na nossa vida. Sementes de misericórdia. Porque um dia nós vamos precisar, se não aqui na terra do nosso semelhante, de alguém que tenha misericórdia de nós, mas principalmente quando chegarmos lá, vamos chegar cheio da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, e vamos ser abraçados pelo Senhor Jesus e receber o bem-aventurado, aleluias, ali na presença do nosso Deus. Bem-aventurados os limpos de coração. Ih, como agora apertou. Sei que agora ninguém dá um glória a Deus, não. Limpo de coração, que não pensa mal do seu próximo, que não deseja mal do seu próximo, que não pragueja a vida do seu vizinho, que mesmo sabendo que tem alguém que não gosta de você, que deseja o seu mal, mas você não permite que nenhum pensamento venha no seu coração, na sua cachola, como diz aqui no sertão, na sua mente, nenhum pensamento contrário, negativo contra tais pessoas. Bem-aventurados os pacificadores, a geração dos meus pais. Eu alegro-me porque eu tive um pai pacificador. Os irmãos sabem que há 50, 60, 70 anos atrás, o que mais tinha aqui no nosso município e na nossa região ali embaixo eram pessoas ignorantes, chamados naquela época homens bravos, mas eram ignorantes. Brigava por um cabelo do bigode, amarrava as camisas para torar um ao outro na faca, vivia de intrigas, maquerências. E eu me lembro, eu era criança, e quando o pai tomava conhecimento de alguma questão ali da nossa região, entre duas pessoas, ele esperava o primeiro dia. Se não viesse, ele esperava o segundo dia. Se não viesse no terceiro dia, ele procurava um dos tais. Mas geralmente procuravam, porque por um dom natural de Deus, eu não vou dizer dom espiritual, um dom natural de Deus, ele era uma liderança ali na região da Carnaúba e naquela região ali do Aguiar para baixo. As pessoas tinham muita consideração pelo meu pai.
E em vez dele procurar, a maioria vinha pedir o seu conselho. Como eu era o caçula, eu ficava no pé, escutando a conversa. E o homem chegava bravo, ignorante, dizendo: eu vou matar, eu vou esculhambar, eu vou acabar com tudo, eu vou destruir com tudo. Ele escutava. Quando a pessoa desabafava, ele dizia: não é assim não, compadre. Tenha calma, compadre. Você vai se destruir a si próprio. Aí ele começava a mostrar os prejuízos que a própria pessoa ia sofrer. Não mostrava nem as consequências do outro lado, porque a pessoa estava com raiva do outro lado, não queria nem saber. Ele falava sobre as consequências na sua própria vida e na sua família. E eu via que no final da conversa a pessoa saía chorando da casa do meu pai, com seus conselhos. E isso não foi uma vez, nem duas, nem três, nem 10, nem 20. Foram muitas questões resolvidas através da pacificação. Aleluia! Eu já fui algumas vezes na casa de uns irmãos aí levar o nosso conselho. Em vez de estrumar, como diz assim, dois cachorros estão ali querendo brigar, estruma, né? Aí está feita confusão. Não é para incentivar, é para acalmar os ânimos. Isso é ser pacificador. Mas deixa eu terminar para ouvirmos outro companheiro aqui. Bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados os que são injuriados, bem-aventurados os que são caluniados. Semana passada eu encontrava uma irmã revoltada, deixou de ir à igreja. E eu fui conversar com ela. Ela disse: não, foram injustos para comigo, me perseguiram dentro da igreja, disseram coisas comigo que eu não merecia. Quando terminou, quando ela falou, eu disse: você está esquecendo de uma coisa. Ela disse: o que é? Eu disse a ela: olhe para o exemplo de Jesus, olhe para o exemplo dos apóstolos, que foram perseguidos até a morte. Olhe para os exemplos dos profetas, que quase todos foram sacrificados, imolados, mortos nas perseguições. A gente tem que entender uma coisa, irmãos: o mundo nos odeia, disse Jesus. Não é eu que estou falando. Jesus disse: o mundo nos odeia, vos odeia, porque primeiro do que vos odeia, odiaram a mim. O que fizeram com Jesus, com as lideranças da igreja do primeiro século, deve servir de exemplo para nós. Então Jesus está falando, já incentivando o que ia acontecer com os apóstolos, com as lideranças da igreja do primeiro século de nossa era cristã. Conosco que vivemos nesses últimos dias, bem-aventurados que são perseguidos, injuriados. Sabe o que é ser injuriado? É alguém dizer algo com você que você não merece. Isso é ser injuriado. É injúria, é crime, de acordo com as leis civis do nosso país. Crime de injúria. Mas dizem, você não sabe, você não imagina o quanto as pessoas que não são crentes diz com você. Você não tem noção. Isso é injúria.
é calúnia, está aqui na palavra. Perseguidos, injuriados, caluniados, estão sujeitos. Aí o Senhor Jesus chama todos esses de bem-aventurados, mas ele termina com uma grande promessa. Ele fala para nós na sua palavra: exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Tem recompensa, e não é promessa de político, não é promessa de homens falhos e mentirosos, enganadores, não, é promessa do próprio Cristo Jesus.